Olá pessoal, a partir desta aula iniciaremos estudos que dizem respeito ao regime de bens entre os cônjuges. Nesta aula especificamente, vamos conversar a respeito do que o Código traz acerca das disposições gerais sobre esse assunto. Também falaremos do pacto antinupcial e das regras atinentes ao regime de separação de bens, tanto ao regime legal quanto ao regime convencional, ok? Vamos lá. Antes de apresentar as regras específicas para cada espécie de regime de bens, o Código Civil traz algumas disposições gerais. E ele começa lá no artigo 1639, dizendo: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Então, vejam a liberdade que os nubentes têm para estipular as regras que dizem respeito ao seu patrimônio, né? Trata-se aí, como alguns autores afirmam, do princípio da liberdade dos pactos antinupciais, né? Existe sim uma variedade de regime de bens estipulados expressamente pelo Código Civil, né? Para que os nubentes possam escolher aqueles ou aquele que se encaixa mais nas suas necessidades ou de acordo com o interesse deles, né? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens e o regime da participação final nos aquestos. São os regimes que estudaremos também nesta aula, né? Mas o que o 1639 está dizendo é que é permitido aos cônjuges, né, optar por qualquer um deles, né? E mais que isso, é possível que, ele não, que os nubentes não escolham nenhum destes regimes em especial, né? Eles podem optar até por um regime misto, estabelecendo cláusulas próprias, né? Desde que, é claro, não firam princípios de ordem pública, né? Nem estabeleçam regras que conflitam com a própria finalidade, com o próprio objetivo de uma sociedade conjugal, né? Existe exceção a isso, né? A exceção a essa liberdade dos cônjuges, né? No que diz respeito à imposição do Código Civil quanto à adoção da separação de bens em alguns casos, né? É a chamada separação obrigatória de bens, que também analisaremos nesta aula, certo? Diz o parágrafo 1º que o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento, né? Então, uma observação importante aí, né? O que é o regime de bens, né? Esse regime matrimonial de bens, ele é aquele conjunto, aquele complexo de regras que são aplicáveis justamente às relações, interesses econômicos que resultam de um casamento, né? Então, tratam de questões sobre propriedade, administração dos bens, disponibilidade deles, né? Enfim, isso vale desde a celebração até a sua dissolução, até a dissolução do matrimônio, né? Por ser o matrimônio o termo inicial do regime de bens, né? Decorre esse regime, né? Ou da lei, como vimos, quando impõe a separação obrigatória em alguns casos, né? Ou do regime legal ou supletivo, que é a comunhão parcial, que veremos em seguida, ou de um pacto antinupcial, né? Que é exatamente o instrumento no qual os cônjuges vão estabelecer as regras que eles preferem, o que eles resolveram adotar durante a sociedade conjugal, né? O que esse parágrafo primeiro está deixando bem claro é que nenhum regime matrimonial pode ter início em data anterior ou posterior ao casamento, né?
O regime matrimonial, por expressa imposição legal, como vemos aí no parágrafo 1º, né, ele começa a vigorar desde a data do casamento apenas. Né? Não adianta, não vai vingar nenhuma cláusula, né, mesmo que seja expressa, né, estabelecida eventualmente aí pelos nubentes, né, lá no pacto antinupcial, né, no sentido de que o regime de bens por eles escolhido, por exemplo, passa a vigorar a partir de determinado tempo depois da celebração do casamento. Não. O Código Civil aí é bastante taxativo, expresso, né, ao estabelecer que o início de vigência do regime de bens ocorre exatamente na data do matrimônio, certo? Diz o parágrafo 2º que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Então, o que esse parágrafo 2º está fazendo, foi uma novidade isso no Código Civil atual, de 2002, né? Porque o anterior não permitia. Né? No Código Civil anterior era proibida qualquer alteração do regime matrimonial. A jurisprudência vinha aceitando essa alteração em alguns casos, mas legalmente era proibido, não tinha essa previsão. O novo Código Civil, então, trouxe essa possibilidade, estabelecendo o que alguns autores chamam de princípio da mutabilidade justificada do regime de bens. Tem um procedimento para isso, previsto lá no Código de Processo Civil, no artigo 734. Tá? Então, o novo Código Civil acatou a possibilidade de alteração do regime matrimonial adotado. Né? No curso do casamento, evidentemente, em que se altera isso. Né? Mas vejam só, desde que haja autorização judicial. Né? E essa autorização judicial deve ser dada atendendo a um pedido motivado, justificado, fundamentado de ambos os cônjuges, certo? E como diz o artigo, somente após a verificação da procedência das razões por eles invocadas, né? E da certeza de que essa modificação no regime de bens não irá causar nenhum prejuízo a direitos de terceiros. Né? Por exemplo, por possibilidade de ocorrência de fraude contra credores, né? Enfim, quaisquer danos a terceiros. É algo a ser analisado quando diante de um pedido de alteração do regime de bens, certo? Repito que tem que ser judicial. Né? Essa alteração do regime de bens ela pode ser feita a qualquer tempo. Tá? Durante o casamento. Não existe uma regra, um prazo para se fazer. Né? Enquanto a sociedade conjugal existe, né? Enquanto ela existe, o pedido de alteração, de modificação do regime pode ser feito. E, a princípio, né, produz efeitos ex nunc. Alguns autores até sustentam que somente produz efeitos ex nunc, ou seja, da alteração para frente. Né? Ocorre que alguns autores, e eu concordo com esses outros, né, sustentam a possibilidade de pedido de modificação do regime ex tunc, com efeitos ex tunc, ou seja, retroagindo. Né? E aí também caberá ao juiz examinar, também com cautela, né, a proteção de direitos não só das partes que estão requerendo, né, do casal, mas também de terceiros interessados. Né? Penso ser absolutamente possível alterar o regime de bens, pedir judicialmente a alteração do regime de bens, e uma vez alterado, né, o novo regime de bens ter um efeito retroativo, né, até, evidentemente, a data da celebração do casamento. Né? Particularmente, já realizei pedidos judiciais de alteração de regime de bens em que
com efeito retroativo e que foi perfeitamente aceito, integralmente procedente o pedido, né? Então, penso sim ser possível, evidentemente sem prejuízo de terceiros, né? E, na verdade, demonstrar que não existe prejuízo a terceiros não é algo fácil, porque é uma prova negativa, né? O que se pode fazer é pedir para que o efeito da alteração seja retroativo até a data da celebração do casamento, preservados os direitos de terceiros, né? Então, se alguém não concordar com aquilo, tem o direito já ressalvado na sentença que modificou o regime de bens, certo? Outra discussão que surgiu quanto a essa mutabilidade justificada do regime de bens é se ele pode ocorrer em relação a qualquer casamento, né? Principalmente levando em conta a data do matrimônio, né? E há um entendimento forte de que a alteração do regime de bens prevista nesse parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil, ela também é permitida nos casamentos realizados na vigência do Código Civil anterior, tá? Então, não é absolutamente pacífico isso, mas há uma forte tendência para esse reconhecimento, tá? Diz o artigo 1640 que, não havendo convenção ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Então, observem que os noivos, eles podem não escolher um regime de bens, né? Não realizar o pacto antinupcial, né? Ou às vezes realizam o pacto antinupcial e o pacto é nulo ou ineficaz, né? Nesses casos, irá vigorar o regime da comunhão parcial de bens, né? Então, que tem como aí característica principal, nós estudaremos ele daqui a pouco, né? A comunhão, né, de todos os bens adquiridos na constância do casamento, certo? Esse regime, por conta desse artigo 1640, do caput dele, ele é chamado de regime legal ou regime supletivo, né? E por que isso? Justamente porque os cônjuges, se não realizarem nenhum pacto antinupcial, né, o regime oficial, o regime legal, o regime supletivo, né, será o da comunhão parcial de bens, né? Se escolherem qualquer outro regime de bens que não o da comunhão parcial, é necessário um pacto antinupcial, como veremos também já já, né? O parágrafo único desse artigo, ele trata exatamente disso, né? E ele reforça aquele princípio da liberdade dos pactos antinupciais que vimos lá em cima no artigo 1639, né? Diz o parágrafo único do 1640 que poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Tá aí, liberdade total, né, para você escolher o regime de bens, com aquelas exceções que nós veremos em seguida, né? Aí, complemento ao parágrafo único. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. É exatamente o que eu disse agora há pouco, né? Então, os noivos, no processo de habilitação, eles têm a liberdade de escolher o regime, dentre todos esses regulados pelo Código Civil, né? E até, como eu disse, estabelecer um misto de regras aí, né? E é claro que eles acabam escolhendo aquele que melhor, na opinião deles, regulamenta os interesses econômicos deles, né? Esses interesses econômicos que surgem com o casamento, né? E eles podem escolher, essa liberdade de escolha é feita através de um pacto antinupcial por meio de escritura pública, né?
Isso se eles não optarem pelo regime de comunhão parcial de bens, que é, como eu disse antes, o regime legal ou supletivo, certo? Se eles escolherem o regime da comunhão parcial de bens, basta que se reduza a termo essa opção, né? Nos autos do próprio procedimento de habilitação matrimonial feito lá perante o cartório de registro civil, certo? Agora, se escolherem outro regime que não da comunhão parcial, aí precisa de um pacto antinupcial que é feito mediante escritura pública. Então, observem que o pacto antinupcial, na verdade, ele é facultativo, né? Por quê? Porque ele só é necessário, né? Ele é necessário somente se os noivos quiserem adotar um regime matrimonial que não seja o da comunhão parcial, tá? Por falar em pacto antinupcial, o Código também traz regras específicas para esse instrumento, para o pacto antinupcial, que deve ser feito por escritura pública, como já dissemos, né? Diz lá no artigo 1653 que é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento, né? O pacto antinupcial, gente, ele é um negócio, um contrato solene, que é realizado antes do casamento, né? E é através dele que as partes dispõem sobre o regime de bens que vai vigorar entre eles desde a data do casamento, né? O que está dizendo o 1653 é que esse pacto antinupcial ele será nulo se as partes não o fizerem por meio de escritura pública, tá? Então, observem que esse pacto antinupcial, essa convenção, né, esse acordo entre os nubentes, deve ser feito por escritura pública, portanto, é solene, né? Não pode ser estipulado por instrumento particular e nem por um termo lá no cartório de registro civil, né? Se assim ocorrer por um instrumento particular ou de qualquer outro modo que não de escritura pública, é nulo, né? E, uma vez sendo nulo, como vimos antes, o regime que irá vigorar é o regime legal, né? Ou seja, o da comunhão parcial de bens. Esse mesmo artigo diz que o pacto antinupcial ele será ineficaz se o casamento não lhe seguir, né? Ora, o pacto antinupcial tem justamente a finalidade de estabelecer as regras do regime de bens durante o matrimônio, né? Então, a eficácia do pacto antinupcial, evidentemente, está subordinada à celebração do casamento, à ocorrência das núpcias, certo? Com a celebração do casamento, o pacto, desde que válido, como vimos, né? Aí ele passa a produzir seus efeitos. É por isso que se diz que o pacto antinupcial, por conta desse artigo 1653, ele é solene e condicional, certo? Solene porque precisa de escritura pública, né? E condicional porque ele será ineficaz se depois da sua celebração não vier o casamento, né? Se depois da realização do pacto não for celebrado o casamento. Diz o artigo 1654 que a eficácia do pacto antinupcial realizada por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Se o regime de bens será aquele imposto pela lei, o da separação, como veremos logo adiante, né? Então aí não é necessário o pacto antinupcial, né? Agora, o que está dizendo esse artigo 1654 tratando da hipótese de o nubente for um menor de idade, né, que tenha lá entre 16 e 18 anos. Ele precisa de autorização para o casamento, lembra? Né? Então, neste caso, o pacto antinupcial por ele feito somente terá eficácia, produzirá efeitos jurídicos, se for aprovado pelo seu representante legal. Certo? Então, o seu representante legal ele deve assistir o menor no ato da lavratura do pacto antinupcial. Tá?
O artigo seguinte diz que é nula a convenção ou cláusula dela que contravém a disposição absoluta de lei. Então, o pacto antinupcial será nulo, ou pelo menos uma cláusula dele pode ser declarada nula, né, se ele contrariar preceitos de ordem pública, né, ou como diz aí, disposição absoluta de lei. Né? Imaginem, por exemplo, um pacto estabelecendo, permitindo a alteração da ordem de vocação hereditária estabelecida lá no artigo 1829 do Código Civil. Né? Não é possível. Imaginem um pacto estabelecendo que o marido, né, mesmo que o regime de bens não seja o da separação, ele pode vender imóveis sem a outorga da esposa. Né? Imagine uma cláusula que estabeleça, por exemplo, um regime de bens diante de uma situação em que o regime obrigatório é o da separação. Né? O que mais? Uma cláusula que impõe condições para reconhecimento de filho. Né? Enfim, são situações, são cláusulas, né, que não podem estar contidas em um pacto antinupcial porque violam, desrespeitam a legislação, desrespeitam preceitos, contrariam preceitos de ordem pública. Né? O artigo 1656, ainda tratando do pacto antinupcial, diz que o pacto que adotar o regime da participação final nos aquestos pode, nesse pacto, né, pode-se convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Então, nós vamos estudar daqui a pouco as regras, ainda nesta aula, do regime da participação final nos aquestos. O que esse artigo está permitindo é que, se esse for o regime, se o pacto adotar exatamente o regime da participação final nos aquestos, é possível inserir uma cláusula nesse pacto, né, admitindo a livre disposição de bens imóveis até, né, desde que sejam particulares daquele que esteja alienando, ou seja, desde que pertençam somente a um integrante do casal. Né? Hipótese, aliás, na qual você fica dispensada, né, não se faz necessária a anuência conjugal, a outorga conjugal para alienação. Né? Isso especificamente no pacto no regime da participação final nos aquestos. Né? O artigo 1657, por fim, estabelece que as convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Do domicílio dos cônjuges. Já vimos que o pacto antinupcial ele é válido se feito por escritura pública, né? Ele é solene. Né? Mas para valer perante terceiros, é isso que está dizendo o 1657, para valer perante terceiros, ele precisa ser registrado lá no cartório de registro de imóveis. Né? Tem que dar publicidade a ele, né? No registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Né? Porque aí, dando essa publicidade, a adoção do regime, a escolha feita no pacto antinupcial se torna pública, evidentemente, né? E passa, consequentemente, a ser conhecida de terceiros. Né? Atenção que vamos ressaltar o seguinte aí: a falta desse registro não torna nulo o pacto antinupcial, certo? Ele continua valendo entre os cônjuges, ok? Mas ele não tem validade erga omnes se não registrados, se não registrado, tá? Em outras palavras, a convenção antinupcial ela não será inválida se não registrada, né? No cartório de registro de imóveis. Ela apenas não poderá ser oposta diante de terceiros, tá?
o que somente pode ocorrer a partir do mencionado registro, através do qual se dará publicidade à convenção antinupcial. Tá ok? Ainda dentro das disposições gerais, diz o artigo 1642 do Código Civil que qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, ou seja, o que está dizendo esse caput aí, né? Independentemente do regime de bens adotado pelo casal, né? Tanto um quanto o outro podem livremente, ou seja, sem autorização do outro. E aí tem um rol de atos que podem ser praticados sem necessidade de anuência do cônjuge, certo? Diz o inciso 1 desse artigo que eles podem livremente praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. Então, observem que esse inciso, ele permite, por exemplo, ao cônjuge, sem necessidade de anuência do outro, né, praticar os atos de administração ou qualquer outro ato que seja indispensável para desempenhar para exercer a sua profissão, né? Então pode, por exemplo, obter crédito, né, sem necessariamente a outorga do outro cônjuge, pode emitir uma duplicata, uma nota promissória, né? Contrair outras obrigações que digam respeito à sua profissão, alugar um prédio, né? Instalar um comércio, né? Contratar ou despedir empregados, comprar mercadorias, enfim, né? São atitudes que, relacionadas à profissão, não dependem de autorização do outro cônjuge. Observem que esse inciso 1 do 1642 faz uma remissão ao artigo 1647, certo? E esse artigo 1647, no inciso 1 mencionado aí, né, estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, né, exceto no regime da separação absoluta de bens, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, né? Então, um cônjuge não pode alienar ou dar em hipoteca, por exemplo, né, um bem imóvel, né, sem que haja autorização do outro, a não ser que o regime adotado seja o da separação de bens. Aí é possível. Caso contrário, não. Então é importante ressaltar essa disposição, essa ressalva estabelecida pelo artigo 1642 no inciso 1, né, que deixa bem claro que, tudo bem, o cônjuge pode praticar todos os atos necessários à sua de disposição e de administração que sejam necessários ao exercício da sua profissão, né? Mas, atenção, não pode alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, né? Para que possa fazê-lo, né, se houver, por exemplo, uma recusa injustificada ou uma impossibilidade de concessão da anuência do outro cônjuge, né, aquele que pretende alienar ou gravar de ônus real precisa buscar o suprimento judicial, que é o que está previsto no artigo 1648. Inclusive, está ressalvado no próprio artigo 1647 aqui, né? Ressalvado, disposto no artigo 1648. Né? De qualquer maneira, se um cônjuge se recusar injustificadamente a dar a anuência para alienar ou gravar de ônus real um bem imóvel, o outro cônjuge, pelo 1648, pode buscar o suprimento judicial dessa denegação da anuência. Né? Diz o inciso 2 aqui que também os cônjuges podem livremente, independentemente do regime de bens, administrar os bens próprios. Né? Então, eles podem praticar aí atos de mera administração, administrando os bens que pertencem exclusivamente a eles. Né?
locando bem, né, alugando bem, contratando empregado, fazendo reparos, realizando benfeitorias, etc. Para isso não precisa de anuência do outro cônjuge em se tratando de bens próprios. Tá? Diz o inciso 3 que também os cônjuges podem livremente, né, sem autorização do outro, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Né? Ora, vimos aqui no 1647 que um cônjuge não pode, sem autorização do outro, né, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Certo? Se um cônjuge discordou de uma alienação de um bem imóvel, né, ao outro que quer vender, por exemplo, o bem imóvel, precisa se socorrer do Poder Judiciário. Né? Se esse cônjuge, se um dos cônjuges conseguiu vender um imóvel, não tendo adotado, evidentemente, o regime da separação absoluta, né? Se um conseguiu vender o imóvel sem autorização do outro cônjuge e sem suprimento judicial, né, ao outro cônjuge surge a possibilidade de reivindicar, né, o bem imóvel de quem o detenha, de quem o possua, certo? É perfeitamente possível isso. Ou se o imóvel foi dado em hipoteca, né, sem anuência do outro cônjuge, né, ao cônjuge que não concordou e não teve suprimento judicial, né, pode desobrigar esse bem, ou seja, retirá-lo da hipoteca, né, excluí-lo, promover a extinção do direito real de garantia. No inciso 4, diz que qualquer que seja o regime de bens também, podem os cônjuges livremente demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do 1647. Dentre as proibições, né, ou seja, um cônjuge não pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, né, está lá, prestar fiança ou aval, né, fazer doação, desde que não seja remuneratória, de bens que pertencem a ambos os cônjuges, né, ou que possam vir a integrar a meação, né, uma futura meação. Então, se isso aconteceu, ou seja, se foi prestada uma fiança ou um aval, ou se foi feita uma doação nessas circunstâncias sem autorização do outro cônjuge e sem suprimento judicial, né, ao outro surge a possibilidade de demandar a rescisão desses contratos de fiança celebrados sem a sua anuência ou de doação, ou promover a invalidação do aval, certo? Sobre esses incisos, né, ou sobre o 1647 aqui, né, aqui exige autorização, certo? Ou suprimento judicial, né? O 1649 esclarece, né, que a falta da autorização do outro cônjuge não suprida pelo juiz, né, torna anulável o ato praticado, né, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Né? Então, essas ações que competem ao cônjuge estão sujeitas a prazo decadencial previsto aqui no artigo 1649, certo? Além disso, a decretação, diz o 1650, que a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, ou seja, praticou esses atos sem anuência do outro cônjuge, certo? Ou sem suprimento, né? E ainda assim sem suprimento, só poderá ser demandada, né, proposta, pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Ok? Nós mencionamos aqui os incisos 3 e 4. Né? Diz o artigo 1646 do Código Civil que nos casos desses incisos 3 e 4, né,
o terceiro prejudicado com a sentença favorável ao autor terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou contra seus herdeiros. Então, vejam, o artigo 1647 diz que você precisa da autorização do outro cônjuge. Se você não adotou o regime da separação de bens, você precisa da autorização do outro cônjuge para vender um imóvel, por exemplo, certo? Se você não tem autorização do outro cônjuge, você pode se socorrer do Poder Judiciário, né? Pedindo o suprimento judicial, né? Quem sabe o Poder Judiciário autoriza aí no lugar do outro cônjuge, né? Se você vendeu para um terceiro sem autorização do cônjuge e sem suprimento judicial, certo? Essa venda pode ser anulada, tá ok? Né? Uma vez anulada essa venda, né, o terceiro que comprou o imóvel, né, o terceiro prejudicado, tem ação regressiva contra o cônjuge que realizou o negócio, contra o cônjuge que vendeu sem anuência e sem suprimento. É isso que está dizendo o 1646. Tá? Voltando aqui para o inciso 5 do 1642, também podem os cônjuges livremente, qualquer que seja o regime de bens, reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Então, observem aí que a redação não é muito adequada, em minha opinião, né? O que está dizendo esse inciso 5? Se o cônjuge, quando da doação ou transferência de bens à terceira pessoa, com quem passou a se relacionar, né, ainda estava sob o mesmo teto do seu consorte, né, do seu cônjuge, você tem aí a figura do concubino. Né? Em outras palavras, ou o termo mais conhecido, o amante ou a amante. Né? Então, se você fizer uma doação para sua amante ou para o seu amante, ainda vivendo sobre o mesmo teto com o seu cônjuge, né? Você está descumprindo algo, né? ou caracterizando a possibilidade prevista lá no artigo 550 do Código Civil, né? Que diz expressamente que a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, né? Ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, o prazo aqui neste caso, né, acaba sendo o de 2 anos, certo? Por conta da aplicação do artigo 550. Agora, o que é importante ressaltar aí, né? E se já estiver separado de fato, por exemplo, né? Colocou-se um prazo aqui, separado de fato por mais de 5 anos. A jurisprudência já não acata isso, né? É um prazo muito grande, um prazo muito longo para caracterizar uma separação de fato. Separação de fato pode se caracterizar muito antes disso, né? Não é necessário, ou não seria necessário exigir 5 anos para que se torne possível admitir que foi adquirido, por exemplo, pelo esforço comum de alguém com a sua amante ou seu amante, né? Enfim, se já se consumou a separação de fato entre os cônjuges, né? E um deles passou a viver com uma outra pessoa, você não está diante de um amante ou de uma amante, você está diante de um convivente. Estamos próximos ou até mesmo caracterizando aí a união estável, né? E aí não há que se falar em anulabilidade do negócio, né? Mas enfim, de qualquer maneira, o que estabelece o Código Civil é que o cônjuge prejudicado
ele pode reivindicar os bens comuns que foram doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao seu amante ou à sua amante, né? Agora, se houver separação de fato e comprovação de que o cônjuge e o seu companheiro, e agora não amante, adquiriram os bens com esforço comum, né? Essa reivindicação dos bens não será possível, certo? É esse o entendimento adequado aí para esse inciso 5 do artigo 1642. Bastante criticado pela doutrina e nem, para falar a verdade, nem aceito pela jurisprudência esse prazo de 5 anos para separação de fato. Tá? Diz o artigo 1645, né, que as ações fundadas nesses incisos 3, 4 e 5, né, do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado. E não somente a ele, mas também aos seus herdeiros, aí, respeitada, inclusive, a ordem de vocação hereditária lá do artigo 1829. Né? Finalmente, diz o inciso 6 do artigo 1642 que os cônjuges podem livremente praticar todos os atos que não forem vedados expressamente. Está claro aí que é uma redação bastante genérica, né? Proposital, penso eu, do legislador, né? Para evitar que fique enumerando aí dezenas de casos de atuação livre do cônjuge, né? Acabaria gerando uma descrição quase que inútil de possibilidades, porque realmente é vasto o rol de atos que podem ser praticados pelo cônjuge sem autorização do outro, desde, por exemplo, uma simples contratação de advogado para ação de divórcio ou para uma separação judicial, né? O cônjuge pode pedir alimentos, quando cabíveis, evidentemente, né? Sem autorização do outro, né? Então, em algumas situações, inclusive algumas elencadas aqui, é óbvio que o cônjuge não precisa da autorização, né? Então, imaginem aqui, o teu cônjuge doou um bem para a amante dele, ou o amante dele, né? E você, para poder anular essa doação, precisa da autorização do próprio cônjuge que fez a doação? Claro que não, né? É evidente. O mesmo se aplica aqui, né? O teu cônjuge vendeu a casa sem sua autorização e sem suprimento judicial, né? Imagine que você, para anular essa venda, precisasse da autorização do próprio cônjuge que não respeitou, que não buscou a sua anuência, né? Não tem realmente, não teria sentido isso, né? Enfim, esses são alguns casos em que alguns atos que podem ser praticados pelos cônjuges, seja qual for o regime de bens, né, sem que haja autorização do outro, ok? Diz o artigo 1643 do Código Civil que podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica e obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Então, observem que se encaixam aí, por exemplo, gêneros alimentícios e utilidades domésticas em geral, né? Qualquer cônjuge pode, mesmo sem autorização do outro, né, praticar atos que digam respeito ao que o legislador chamou de economia doméstica, né? Então, compete a ambos dirigir internamente o lar conjugal, né? De acordo com a situação social e econômica da família, né? Então, situações como atos como compra de gêneros alimentícios, eletrodomésticos, né, utilidades domésticas em geral, independem de autorização do outro cônjuge para que seja realizada a aquisição, né? A lei dispensa, né, na verdade, as constantes solicitações que se fariam necessárias nesses casos, né?
inclusive autorizando aí obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, certo? E realmente, né, não dá para aceitar, não dá para conceber um ambiente doméstico em que um dos cônjuges, para poder adquirir um bem durável ou não, né, destinado ao lar conjugal, tem que pedir autorização para o outro, né? Uma exigência nesse sentido criaria possivelmente um clima insustentável entre os cônjuges, né? E até inviabilizaria a vida doméstica normal, né? Enfim, para compra de bens como alimentos, eletrodomésticos, qualquer dos consortes pode, sem autorização do outro, né, realizar a aquisição, mesmo que o negócio se faça a crédito. Tá? É o que está dizendo aí o artigo 1643. O artigo 1644 ele complementa o assunto dizendo que as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. O que quer dizer isso? Os cônjuges que contraírem dívidas para adquirir os bens necessários à economia doméstica, conforme mencionado no 1643, o anterior, né, os cônjuges responderão por essas dívidas solidariamente, né? Na prática, em que implica isso? Né? O credor pode acionar, cobrar de qualquer um dos cônjuges, né, a dívida toda, né, para obter aí enfim, com o objetivo de obter o que lhe é devido, tá ok? Já o artigo 1651 diz que quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro. Então, tá lá, gerir os bens comuns e os do consorte, alienar os bens móveis comuns e alienar até os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial. Então, é assim, observem lá, segundo o regime de bens. Né? Então, é o regime de bens, é o regime matrimonial de bens escolhido pelo casal, né? Ou fixado num pacto, ou através, ainda que seja o regime da comunhão parcial, em que apenas se confirma por um termo lá no cartório, né? É o regime de bens, enfim, que determina, que vai determinar as funções que dizem respeito a administração dos bens comuns e particulares dos cônjuges. Né? Então, imagine um regime da comunhão universal de bens, ambos os cônjuges podem administrar o patrimônio comum, que pertence aos dois. Se o regime for da separação absoluta, cada cônjuge é responsável pela administração dos bens que lhe pertencem. Né? Agora, lembrem que a relação conjugal, né, ela se estabelece e surge dela, quando ela se estabelece, né, o dever de mútua assistência. Né? Então, considerando isso, quando ocorrer a incapacidade ou impedimento de um dos cônjuges, né, de modo a impossibilitar o exercício da administração dos bens, né, o outro cônjuge assume sozinho essa administração, essa gestão. Né? Esse impedimento, essa incapacidade pode ocorrer por N motivos, desde a ausência de um deles, a prisão, a interdição, enfim, são exemplos. Né? Ocorrendo isso, né? Então, se um dos cônjuges estiver aí impedido ou incapacitado de administrar seus bens, né? O outro, né? Essa administração passa a ser incumbência do outro, certo? Então, o que ele pode fazer? Gerir, como diz aí o 1651, os bens comuns e os do outro cônjuge, né? Praticando aí atos de administração deles, não só os bens que pertencem aos dois, mas também o do outro. Né? Também incumbe ao outro cônjuge, ao não incapacitado, né, alienar os bens móveis comuns, ou seja, os bens móveis que pertencem a ambos os cônjuges. Né? E por fim,
também pode o cônjuge dispor não só, como está lá no inciso 3, né, não só dos bens imóveis comuns, ou seja, dos bens imóveis que pertencem aos dois, né, mas também dos bens móveis ou imóveis que pertencem ao cônjuge incapacitado, né, ou impedido de administrar os bens dele, né. Agora, neste último caso, só pode ocorrer essa disposição mediante autorização do juiz, certo? O artigo 1652 diz que o cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será, para com este e seus herdeiros, responsável. Então, e aí tem 3 incisos. Como usufrutuário, isso vai acontecer se o rendimento for comum, né? Como procurador, seja mandato expresso ou tácito, né? E como depositário, se ele não for nem usufrutuário nem procurador, né? Então, se o cônjuge está na posse de bens particulares do outro cônjuge, né? E houver rendimento comum entre eles, né? O possuidor, né? O cônjuge que está na posse, ele será tratado como usufrutuário, né? E daí decorrem, evidentemente, todos os direitos e deveres decorrentes desse usufruto, né? Previstos lá no Código Civil, nos artigos 1394, por exemplo, começa a tratar dos direitos do usufrutuário, né? E a partir do artigo 1400 são elencados os deveres do usufrutuário, né? Que se aplicam, evidentemente, neste caso do inciso 1. Quando o cônjuge estiver na posse dos bens particulares do outro consorte, né, e para tanto tiver um mandato, né, ele será considerado procurador do outro cônjuge, certo? E, por exemplo, em decorrência desse contrato de mandato aí, né, que pode ser expresso ou tácito, né, surge também direitos e obrigações. Por exemplo, pode o mandante cobrar do mandatário a prestação de contas, pode até revogar a procuração que ele tenha dado, né, que eventualmente tenha dado, certo? E por fim, no inciso 3, se o cônjuge estiver na posse dos bens do outro cônjuge e não for considerado usufrutuário nem administrador, então aí obrigatoriamente ele tem que ser considerado depositário, né? E nessa qualidade de depositário, né, também, em decorrência dessa qualidade de depositário, também surgem direitos e deveres, né? Ele tem que zelar adequadamente, cuidar do bem como se dele fosse, né? Guardá-los, conservá-los, devolver, restituir quando o cônjuge assim exigir, né, com todos os seus frutos e acrescidos, etc. Né? É isso que está dizendo o artigo 1652. Analisemos agora especificamente as regras do regime de separação de bens. E esse regime ele pode ser imposto pela lei, né, ou decidido pelos cônjuges, através de pacto antinupcial, né? O artigo 1641 do Código Civil estabelece que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Então, ele está tratando aí da chamada separação legal, que alguns chamam de separação obrigatória, né? Regime da separação obrigatória de bens ou regime da separação legal de bens, né? Então, observe que em algumas situações, né, o regime de bens ele não é sugerido ou meramente indicado, né, mas sim imposto pela lei, né? Entendeu o legislador que esses casos constituem motivos de ordem pública que autorizam essa imposição da adoção do regime da separação obrigatória de bens, né? E justamente em razão disso que disse lá atrás que havia uma exceção ao princípio da liberdade dos pactos antinupciais, né?
Diz no inciso 1 que esse regime da separação ele é obrigatório, né, para as pessoas que contraírem o casamento com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, né? Então, lembrem que as causas suspensivas estão elencadas lá no artigo 1523 do Código Civil, né? Lembrem do viúvo ou da viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, né? A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado até 10 meses depois do começo da viuvez, etc, etc. Estão todos elencados lá no artigo 1523, que já foi objeto de estudo em aulas anteriores, né? Então, o casamento celebrado sob uma dessas causas suspensivas previstas no artigo 1523 do Código Civil, né, sujeita os cônjuges, né, que estão casando sob a presença de uma dessas causas suspensivas, né, à adoção, ao regime da separação obrigatória de bens, né? Lembrem que o casamento sob causa suspensiva não leva, não conduz, não gera a anulação do casamento. O casamento não é nulo nem anulável, ele é válido, né? Mas a, entre aspas, sanção imposta aí, né, ou a cautela exigida pelo legislador foi justamente essa, que o regime adotado, que o casamento seja celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens. O inciso 2 diz também que é obrigatório o regime da separação de bens da pessoa maior de 70 anos, né? A intenção do legislador aí foi proteger o patrimônio da pessoa maior de 70 anos, tudo bem, né? Alguns vulgarmente chamados, né, querendo proteger o idoso do golpe do baú, né? Ou seja, proteger o idoso ou a idosa daquela pessoa que bem mais nova, digamos assim, que tenta casar apenas para se beneficiar com o patrimônio da pessoa idosa, né? Mas a verdade é que muitos autores até, né, ou alguns autores, na verdade, sustentam a inconstitucionalidade desse inciso 2, né? Porque a pessoa é como se presumisse que uma pessoa maior de 70 anos é incapaz, né? E quando na verdade ela tem plena capacidade e discernimento a respeito da sua vida, ela pode administrar os seus bens, né? Esse inciso parece estar sujeitando a pessoa idosa a uma situação que restringe a sua liberdade, né? Uma situação até constrangedora, né? De qualquer maneira, existe essa disposição e também tem várias decisões acatando a constitucionalidade desse artigo, desse inciso 2 do artigo 1641, certo? O inciso 3, finalmente, desse 1641, diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial, né? Então lembrem que os menores de idade, né, entre 16 e 18 anos, né, para casar, eles precisam da autorização dos pais, né? Se os pais denegaram essa autorização, não concordaram com o casamento, né, não consentiram com o matrimônio, né, eles podem se socorrer do poder judiciário, né, e conseguir aí o suprimento judicial. Se isso acontecer e se eles se casarem, se eles conseguirem se casar porque conseguiram do Poder Judiciário, né, o suprimento da autorização dos pais, né, então neste caso é necessário, é obrigatória a adoção do regime da separação de bens, né, imposto aí pelo artigo 1641. Sobre o regime de separação obrigatória de bens, acho que vale a pena mencionar que, por conta de um artigo que tinha no Código Civil de 1916, né, o STF chegou a editar uma súmula, a súmula 377, né, e ele dizia que
essa súmula dizia, ou diz, né, que no regime de separação legal de bens, ou seja, separação legal, é essa que é imposta pelo artigo 1641, né, a separação obrigatória. Nesse regime, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, né? Acontece que comunicam-se, quer dizer, pertencem aos dois, né? Mesmo se tratando de bens de regime de separação. Mas essa súmula dizia respeito especificamente ao regime da separação obrigatória de bens, né? E repito, ela foi editada por conta de um artigo, acho que era o 259, se não me engano, do Código Civil de 16, que dizia que, embora o regime não fosse o da comunhão de bens, né, ainda assim deveria prevalecer no silêncio do contrato os princípios do regime da comunhão, né, adquirindo-se ou comunicando-se os bens adquiridos na constância do casamento. Só que esse artigo não foi reproduzido, não foi repetido, né, mantido no Código Civil atual, né. O que alguns entendem hoje é que essa súmula, então, caiu por terra, não tem mais razão de ser, né? Não dá para afirmar que sempre, né, sempre quando o casamento for celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens, todos os bens adquiridos na constância do casamento irão se comunicar, né? Alguns autores sustentam que atualmente, né, deve se analisar o caso concreto, né? Por quê? Porque os cônjuges foram obrigados a adotar o regime da separação de bens por conta da imposição do artigo 1641, né? Mas na prática, durante o casamento, adquiriram bens, né, pelo esforço comum, pelo esforço conjunto deles. E nesse caso, haveria a necessidade de comunicação desse patrimônio, ou seja, haveria a necessidade de os bens pertencerem aos dois, até por uma questão de justiça, de evitar o enriquecimento sem causa e assim por diante, né? O Código trata, num capítulo específico, o regime de separação de bens, e esse capítulo contém apenas 2 artigos, o 1687 e o 1688, né? Esse regime da separação de bens, ou através dele, né, os cônjuges conservam não só a propriedade, né, o domínio e a administração de dos seus bens atuais, presentes e futuros, né, mas também a responsabilidade pelas dívidas anteriores e posteriores ao casamento, né? Então, claro que com o casamento surge uma vida em comum, né, constitui-se uma família, né? Mas no regime de separação de bens, né, durante essa união, cada um dos cônjuges continua tendo para si os seus bens, né, e inclusive administrando-os exclusivamente e até podendo dispor deles livremente. O artigo 1687, ele fala que, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Então, esse artigo 1687, né, e vocês já sabem, né, que o regime da separação de bens, ele pode ser tanto fixado, imposto por lei, como vimos agora no artigo 1641, né, ou através de pacto antinupcial, né, que é justamente esse previsto no 1687, né, que é a chamada separação convencional. Convencional porque decorre de uma convenção, de um acordo entre os cônjuges, né? Lembrem que, se não escolheram o regime da comunhão parcial de bens, faz-se necessária a celebração de um pacto antinupcial por escritura pública, né? E é o caso aqui da separação. Então, se optaram pelo regime da separação, né, se estipularam isso, é necessário um pacto antinupcial, né? O que está dizendo esse artigo 1687 é que, uma vez adotado o regime de separação de bens, né, cada cônjuge
conserva consigo a exclusiva administração e fruição, né, daquilo que lhe pertence. Tá? Ele não depende de anuência do outro cônjuge para alienar imóveis e nem gravá-los de ônus real, né? Cada cônjuge pode livremente, não só alienar seus bens móveis e imóveis, né? Livremente quer dizer sem autorização do outro, né? Como também gravá-los de ônus reais, dar em penhor, dar em hipoteca e assim por diante, né? Nada impede, é verdade, que no pacto antinupcial haja alguma estipulação, por exemplo, dando a um dos cônjuges apenas a administração dos bens do outro. Isso é perfeitamente possível. O princípio da liberdade dos pactos antinupciais. Os cônjuges podem estipular o que lhes aprouver, como diz o artigo que analisamos anteriormente, né? Então, é isso que está dizendo o artigo 1687. Né? Ainda sobre o regime de separação de bens, diz o artigo 1688 que ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. E realmente tinha que ser assim, né? É certo que há, nesse regime de separação de bens, né, os bens são incomunicáveis, né? Mas ambos os cônjuges devem concorrer com seus rendimentos, né, inclusive com aqueles que oriundos do seu trabalho, né, ou de seus bens, para atender, para fazer face às despesas, aos encargos da família, né? Provendo o sustento da família e sempre na proporção do valor de suas rendas, né? O Código Civil, e nós já analisamos isso lá no artigo 1568, ele diz de uma maneira genérica, é verdade, mas ele diz claramente que os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial, né? Então, os cônjuges, essa obrigação permanece mesmo no regime de separação de bens, né? Pode acontecer, portanto, que um dos cônjuges contribua com uma importância mais elevada do que a do outro, né, para manter a família, né? E também é possível, vejam lá no final do 1688, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial, é o que está dito lá, né? Pode o pacto antinupcial, por exemplo, conter uma previsão de que compete apenas um dos cônjuges a responsabilidade pelo pagamento das despesas atinentes ao casal, né, ou atinentes ao lar conjugal, certo? É isso que está dizendo esse dispositivo legal. É isso, pessoal. Esta foi a aula de hoje, em que analisamos sucintamente as disposições gerais contidas no Código Civil acerca do regime de bens entre os cônjuges e em que também analisamos as regras atinentes ao pacto antinupcial e ao regime de separação de bens. Grande abraço em todos e todas.